Após mais uma decepção no Campeonato Pernambucano, sendo eliminado nas quartas de finais diante o Petrolina, a diretoria do Santa Cruz promete uma grande reformulação no seu elenco, já com a dispensa de alguns jogadores e, obviamente, a contratação de novos atletas com potencial para a Série D do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, quero trazer aqui 8 boas alternativas, baratas, que eu quero conversar com vocês sobre cada uma delas, destaques desses campeonatos estaduais, que na minha visão poderia ser uma boa alternativa, uma boa visão da diretoria para contratações no Arruda nessa atual temporada e principalmente mudando o perfil dos atletas. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Santa Cruz aqui no YouTube do Black Card. Inclusive vou deixar a nossa playlist do Santa na tela final para você conferir, combinado? E o nosso Instagram também, @BlackCardFoot, você encontra aqui embaixo na descrição. Outro recado que eu quero passar para vocês é da DG Store, nossa parceira aqui do canal, para você adquirir lindas camisas esportivas, como essa daqui que eu estou utilizando do Milan, tem essa daqui também da Seleção de Portugal, vou até pegar essa outra aqui também da Atalanta, são modelos impecáveis, com uma qualidade realmente muito boa, e você encontra, por exemplo, camisas assim sem personalização a partir de R$120 e personalizada a partir de 150, 159, alguns modelos já disponíveis lá na DG Store, nossa parceira de longa data aqui do canal. E lembrando, você vindo aqui pelo Black Card, na hora da sua compra, fala assim: olha, eu vim lá pelo canal do Gêmeos, do YouTube, do Black Card, você garante 10% de desconto no valor da sua compra. Lembrando, só para você que vem aqui do nosso canal, vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo o Instagram da DG Store para você encontrar outros modelos variados de várias equipes do futebol nacional, da Europa, de seleções e muito mais. O nosso parceiro aqui do canal, envios inclusive gratuitos para todo o Brasil e chega muito rápido, tá bom? Pode confiar lá no trabalho da DG Store. Para você que por acaso mora em Belo Horizonte, a DG também tem uma loja no centro da cidade. Vou deixar aqui embaixo também mais detalhes sobre isso, nossa parceira, a DG Store. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa corrida contra o tempo da diretoria do Santa Cruz, principalmente após a saída de vários jogadores, com o término do Campeonato Pernambucano e, obviamente, a contratação, algumas indicações do próprio técnico, o Felipe Conceição, até o início da quarta divisão do futebol brasileiro. Vale lembrar que a CBF fez um ajuste na data da janela de transferências agora no começo do ano, estendendo até o dia 20 de abril. E no vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre algumas boas alternativas no mercado da bola aqui no futebol brasileiro, destaques dos campeonatos estaduais e principalmente mais jovens. Acho que é uma diferença que a diretoria do Santa Cruz precisa procurar para essa Série D do Campeonato Brasileiro. É óbvio, é muito importante a contratação, a manutenção de jogadores experientes, porém atletas jovens que querem buscar algo a mais no futebol e tendo essa oportunidade, por exemplo, no Santa Cruz, na minha visão, poderia ser um perfil ainda mais interessante. Quero começar aqui com a primeira indicação do Campeonato Pernambucano, não tem como não falar do Emerson Galego, ele que tem apenas 23 anos de idade, pode fazer essa função como um centroavante, 12 partidas pelo Petrolina na atual temporada, com 6 gols marcados durante toda a competição. Os seus gols foram anotados diante o Salgueiro, também contra o Ibis, o Maguari e os últimos contra o Caruaru City e diante o Afogados, lá no dia 12 de março. Foi titular também no jogo contra o Santa Cruz, na eliminação do Santa nas quartas de finais. O Emerson Galego, muito jovem, possivelmente aí com alguma proposta da Série D, da Série C, do Campeonato Brasileiro, possivelmente trocando de equipe para o segundo semestre, e é interessante, pegando esses jogadores na curva ascendente, melhorando, evoluindo em uma boa fase na atual temporada. Jogador também que tem passagens por uma equipe chamada 1º de Maio, lá na temporada de 2018, sem tanto destaque assim, essa equipe também de Petrolina, no interior de Pernambuco, no ACEV, na Juazeirense, no Santa Cruz de Natal e agora fazendo um grande campeonato pernambucano na atual temporada. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero fazer aqui a indicação também de outros jogadores, que podem fazer bem essa característica de atletas jovens chegando no Arruda, que é o Fábio Almeida, lateral direito do Anápolis, tem apenas 21 anos de idade e foi um dos destaques desse campeonato goiano. Eu colocaria o Fábio na seleção titular do Campeonato Goiano nessa atual temporada. Eu sou torcedor do Goiás, tem um canal do Verdão também, ele chama Goiás News, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição.
O Goiás enfrentou o Anápolis 4 vezes nessa atual temporada e o Fábio demonstrou um grande futebol. Um jogador que defende muito bem, é forte fisicamente, chega bem inclusive na linha de fundo, tem um cruzamento muito forte também. Gostei do que eu observei dele e principalmente uma idade muito jovem, né? Apenas 21 anos para laterais aqui no Brasil, com um certo destaque. De fato é muito diferente. O Anápolis que também terá a Série D do Campeonato Brasileiro, porém é óbvio, né? Eu sou de Goiás, porém não sou tão besta assim. O Santa Cruz tem uma visibilidade muito maior em uma Série D do Campeonato Brasileiro do que o próprio Anápolis. E obviamente o poder financeiro. Fazendo um investimento ou pequena compensação financeira, não vejo com tanta dificuldade assim. Jogador revelado ali nas categorias de base de um time chamado Marília, do interior do Maranhão, passou também na Napolina, lá na temporada de 2020, e desde do ano passado, né, está no Anápolis também, jogou tanto o Campeonato Goiano, quanto também a Série D do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Esse bom lateral direito, jovem, só 21 anos de idade, gostei muito do Fábio, e olha, se ele viesse para o meu Goiás na disputa da Série A, acho que já seria uma alternativa legal para a composição do elenco. Em uma Série C, em Série D, eu acho que ele conseguiria tranquilamente ser titular. Seguindo aqui com o nosso vídeo, eu quero falar sobre um jogador que, obviamente, não tem como de falar sobre destaque, jogadores mais baratos para o mapeamento do mercado e não citar um dos ídolos da história recente do Santa Cruz, o Bruno Moraes, centroavante de 34 anos de idade, um dos artilheiros, né, do Campeonato Paulista da segunda divisão. O cara marcou 12 gols em 15 jogos com a camisa da tradicional Juventus da Moca, da capital paulista, porém o Bruno Moraes já tem um acerto com o Figueirense. Essa informação aqui do site O Gol, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Bruno Moraes contratado pelo Figueira. Então eu até queria colocar ele aqui no vídeo, porém quando já vi essa sua contratação, né, por parte do Figueirense, não tem como ser uma indicação. Já havia falado sobre o Bruno Moraes anteriormente aqui e agora conseguiram recuperar o seu espaço, né, no futebol brasileiro, principalmente após essa boa disputa da segunda divisão do Paulistão. A sua passagem pelo Santa, né, inicialmente lá em 2015, com 15 partidas e 9 gols marcados, 2016 também com mais 11 bolas na rede em 44 atuações, e no seu retorno em 2021 foram apenas 5 jogos, né? Não foi tão bem aproveitado, enfim, mas deixou a porta aberta, né? As portas abertas para o seu eventual retorno ao Arruda. Infelizmente não será nessa temporada, porém pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre o Bruno Moraes, se você considera ele um dos ídolos, né, obviamente da história recente do Santa Cruz, e se você aceitaria ele de volta, seja, por exemplo, por que não, teremos a segunda janela de transferências no mês de julho, ou até mesmo para o ano de 2024. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero citar mais 4 jogadores. O primeiro, mais um que eu assisti, né, ele atuando contra o meu time, e óbvio a gente repara muito mais, é o volante Tarta, 30 anos de idade, do Brasiliense. 15 jogos nessa atual temporada com 5 gols marcados. Ele pode fazer uma função como um primeiro ou segundo volante, porém nas partidas contra o Goiás, nas quartas de finais da Copa Verde, ele atuou um pouco mais avançado. E olha, eu gostei demais da sua movimentação, tanto na saída de bola, é um cara que sabe cadenciar o jogo, distribuir muito bem as jogadas, não prende a bola, não perde por bobeira, não gera contra-ataques para a equipe adversária. E outro ponto também, o cara chuta tudo de fora da área, com muita força, com muita velocidade, bate falta, inclusive contra o Goiás mandou uma no travessão. Ele chutou no mínimo, que eu contei assim fatalmente, em direção ao gol, né? Foi no rumo, às vezes pode não ter acertado. No jogo de ida e volta, ele acertou pelo menos 8 chutes de fora da área contra o Goiás. Assim, um cara que, pelo menos nessas partidas, confesso que eu não acompanho o futebol do Brasiliense, não sei como que era a carreira anterior do Tarta. Porém, nesses 2 jogos me chamou muito a atenção desse bom volante, e ainda é jovem, né? Tem 30 anos de idade. Para a idade do futebol, um cara que se cuida bem, não é muita coisa não. Ele que é revelado nas categorias de base do Ceilândia, passou aí também no Anápolis, no Sobradinho, no Juventude, né, na equipe B, e no profissional lá no ano de 2020, com 24 aparições e 1 gol marcado. Está no futebol candango desde a temporada de 2021, né, pelo Real Brasília, pelo Ceilândia e desde o ano passado no Brasiliense, que assim como o Santa Cruz terá a Série D do Campeonato Brasileiro pela frente. Olho nesse jogador, gostei muito do Tarta, camisa 8 do Brasiliense, se eu não estiver enganado. E para completar aqui o nosso vídeo, quero citar mais 2 jogadores, mais 3, né, no total. O primeiro deles, do Jonathan Carlos, ou Jonathan Alagoano. Cara, gostei muito desse jogador também na disputa do Campeonato Goiano, vestindo a camisa do craque. Ele marcou 6 gols em 12 partidas e tem apenas 24 anos de idade. Um meia um pouco mais
avançado, né? Um meia canhoto, chuta bem de longa distância, sabe bater bolas paradas, né? Escanteios, faltas. Gostei da exibição aí do Jonathan Carlos, que o próprio craque terá também, assim como o Santa Cruz, a Série D do Campeonato Brasileiro. Então estou indicando mais jogadores que eu vi de fato atuar nessa atual temporada. Óbvio, é como eu sempre falo nos vídeos assim. Não quer dizer que o Santa Cruz está fechando com todos esses jogadores. Apenas uma indicação de um cara que gosta de futebol, assim como vocês, pode deixar sua indicação aqui embaixo nos comentários. O Jonathan Carlos, que tem passagens aí pelo Metropolitano, apesar dele ser alagoano, né, ele começou sua carreira lá em Santa Catarina, fez basicamente tudo por lá. Passou no Avaí em 2018, no Carlos Renault em 2019, no CRB no ano de 2020, na equipe Sub-23 e nos últimos anos, né, defendeu aí tanto o Brusque quanto também o Brasil de Pelotas na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foram 15 partidas pelo Brasil de Pelotas e esse acerto com o craque de Catalão nessa atual temporada, como eu falei, um dos artilheiros do Campeonato Goiano, marcou 6 gols em apenas 12 atuações. Ele inclusive contra o Goiás, ele marcou 2 gols, né, no jogo na fase de grupos ainda do torneio regional. Outro jogador do craque que eu quero indicar aqui para o Santa Cruz é o Vitor Rangel. Óbvio, né? Todo mundo lembra da sua boa passagem pelo Santa Cruz. Atualmente tem 32 anos de idade, centroavante que pode jogar também um pouco mais pelos lados, né? No craque, nas partidas que eu assisti dele nessa atual temporada, ele geralmente fazia uma função um pouco mais centralizada. Às vezes um segundo atacante, às vezes caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, porém um jogador um pouco mais lento, um pouco mais fixo, né? Ali dentro da grande área. De fato, não fez um campeonato goiano tão bom assim, né? Foram 11 partidas no total nessa atual temporada, porém grande parte delas como titular. Como eu posso dizer, ele fez um campeonato interessante, porém não foi ele o principal goleador da equipe, né? Tinha o Jonathan Carlos, tinha o Janderson também, Jaderson, se eu não estiver enganado, um ponto esquerda muito bom de bola também do craque de Catalão, e o Vitor Rangel com números mais modestos. Porém, com essa sua identificação com a torcida do Santa Cruz, acredito que poderia sim ser uma alternativa interessante. Sua passagem pelo Santa lá em 2020, com 28 atuações e 6 gols marcados. Esse jogador bem mais experiente, né, no futebol brasileiro, começou ali sua principal jornada, né, com a camisa do Guarani de Palhoça, de Santa Catarina em 2015, foi contratado pelo Grêmio, passou também com destaque no América Mineiro, no Bahia, no Ceará, Ponte Preta, CRB, Botafogo, jogou muita bola, né, em 2019 pelo CRB, consequentemente foi para o Botafogo em 2019 e no Santa Cruz em 2020, como eu falei, 28 partidas e 6 gols marcados. Os seus últimos clubes, Ituano, Brasiliense, Joinville, Ferroviária de São Paulo e agora o craque em Goiás. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo sobre o Vitor Rangel. Acho que seria sim uma alternativa interessante, porém indo mais para esse perfil de jogadores medalhões. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador assim, gostei muito também do que eu assisti dele nessa atual temporada, um pouco mais jovem, que também pode fazer essa função como um centroavante, que é o Heron, 24 anos de idade, um dos destaques do Caxias nessa disputa do campeonato estadual. Eu estou gravando esse vídeo antes do final de semana, então não sei o resultado da grande decisão, porém o Caxias, né, já chegando na grande final, eliminando o Internacional, empatando o jogo da ida, com o Heron sendo um dos grandes destaques. 13 partidas no total, com 4 gols marcados. É um nome que assim começou como reserva, foi ganhando ali seus espaços e nos últimos jogos sendo decisivo, né? Tanto no empate contra o Internacional, marcou um gol naquele duelo, também marcou gols, por exemplo, no clássico contra o Juventude, ainda na primeira fase. Jogador revelado nas categorias de base do Vitória, passou também no Remo, no Sampaio Corrêa e no ABC, na reta final da temporada passada. E agora no Caxias, né, novamente jogando muito bem esse campeonato gaúcho. Pode fazer essa função mais centralizado e de um ponto esquerdo. E eu gosto dessa característica. Jogador que já tem, por exemplo, passagens em grandes clubes, né, aqui do futebol brasileiro, como Vitória, o Sampaio Corrêa, o próprio Remo, torcidas grandes, como é no caso do Santa Cruz, e é jovem, vem de uma fase boa, positiva atualmente. Gostaria de ver o Heron no Santa Cruz também nessa atual temporada. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador, sobre todos que eu citei aqui nesse longo vídeo, e também se você tem alguma outra indicação, pode deixar aqui embaixo nos comentários se você procuraria um perfil de jogadores experientes para essa Série D do Campeonato Brasileiro ou jogadores mais jovens. Essa mescla permaneceria com Felipe Conceição? Pode deixar sua avaliação aqui embaixo para o Santa Cruz, né, no decorrer do ano. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Vou deixar o nosso Instagram aqui embaixo na descrição, o meu canal de cortes também, o meu canal do Goiás, o Goiás News, vou deixar ele aqui embaixo para você conferir. Nossa parceira aqui do canal, a DJ Store, no primeiro comentário fixado.
Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!